Olá, aqui é a Helga. Fazia um tempinho que eu não falava de Francisco e suas ações tenebrosas. Ultimamente, quando falo dele, é por omissão. Não omissão minha, omissão dele. Ontem mesmo, 10 de julho, eu trouxe a notícia da recém-aprovada Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, diante da qual Francisco reagiu por omissão. O vídeo intitula-se A recém-aprovada Lei de Segurança Nacional de Hong Kong e a omissa reação de Francisco. E hoje trago outra notícia que mostra ele, outra vez, omisso. A reação omissa de Francisco, se é que pode-se dizer isso, reação omissa. Na verdade, melhor diria a nula reação de Francisco. Desta vez, a declaração do Tribunal Superior Turco considerando a Hagia Sophia uma mesquita. Sim, isso mesmo. O Tribunal Superior declara a Hagia Sophia uma mesquita e o Vaticano silencia, enquanto o veredito desencadeia tremores geopolíticos. A notícia é do Church Militant e o autor é Jules Gomes. Foi publicada no dia 9 de julho, naquele meio de comunicação católico. Istambul. Em um veredito histórico, a maior corte da Turquia devolveu a maior basílica bizantina do mundo ao seu status anterior de mesquita, depois de abolir a decisão do presidente Atatürk, de 1934, de transformar a Hagia Sophia em um museu. O mais alto tribunal administrativo da Turquia, o Conselho de Estado, chegou a um veredito unânime declarando que o gabinete do presidente Kemal Atatürk não tinha o direito de transformar a Hagia Sophia em um museu como parte de suas reformas secularistas e tornou a decisão ilegal. Espera-se que o tribunal dê seu julgamento na sexta-feira, mas o jornalista turco Mehmet Ardik, um conselheiro próximo do atual presidente islâmico, o radical Recep Tayyip Erdogan, divulgou a notícia na quarta-feira. A contagem regressiva começou, tuiteou ele. Numan Kurtulmus, vice-presidente do Partido da Justiça e Desenvolvimento da Turquia, AKP, disse à mídia turca que em 15 de julho, ou mesmo antes, a Hagia Sophia será aberta como uma mesquita para oração. A decisão também foi confirmada pelo popular canal de história turca no Twitter, Ottoman Records. Um sinal de contínua jihad? O imperador Justiniano o Grande dedicou a igreja de Hagia Sophia em Constantinopla à sabedoria de Deus, no ano de 537. O sultão Mehmet II conquistou Constantinopla e converteu a basílica em uma mesquita em 1453. Falando para o Church Militant, o historiador de renome mundial, especialista em temas islâmicos, Robert Spencer, salientou que, sob o governo radical islâmico do presidente Erdogan, a decisão não foi de forma alguma surpreendente. Ele disse: o Califado Otomano conquistou e subjugou o Oriente cristão e travou uma guerra de jihad contra a Europa cristã durante séculos. Os cristãos ocidentais seriam ingênuos em supor que Erdogan não tem a jihad em mente como parte da agenda de seu califado revivido. O autor do best-seller A História da Jihad, de Maomé ao ISIS,
criticou o Papa Francisco por seu silêncio ensurdecedor sobre a tomada pela Turquia do que antes foi uma basílica católica. Séculos atrás, os papas de Roma estiveram na vanguarda dos esforços para galvanizar a Europa na resistência às tentativas otomanas de conquista da jihad e da islamização, disse Spencer. Em contraste, o Papa Francisco, que nada disse sobre a iminente re-islamização da Hagia Sophia, provavelmente abrirá os portões e dará as boas-vindas aos invasores, enquanto envergonha os cristãos que achavam que alguma oposição estava garantida, lamentou Spencer. Também explicou por que a reconquista da Hagia Sophia era inevitável como consequência da teologia islâmica do espaço sagrado. Ele disse: a teologia islâmica sustenta que uma vez que orações islâmicas foram ditas em uma estrutura, ela é uma mesquita. Spencer ainda elaborou, dizendo: quando Mehmet, o Conquistador, entrou na Hagia Sophia em 29 de maio de 1453, ele trouxe consigo um clérigo muçulmano que cantava o Adhan, o chamado islâmico à oração, do púlpito. Esse ato fez da Hagia Sophia uma mesquita. Assim, a carta de fé do sultão Mehmet não pode ser alterada, não só porque afirma que não pode, mas porque, no entendimento islâmico, nenhuma lei secular pode sobrepor-se às verdades do Islã. Se a Hagia Sophia tornou-se uma mesquita, é sempre uma mesquita, declarou Spencer. O Conselho de Estado da Turquia começou a ouvir o caso em 2 de julho e anunciou que uma decisão seria tomada dentro de 15 dias, informou tempos atrás o Church Militante. Fontes dizem que o tribunal chegou à sua decisão em 17 minutos. Apoio local exagerado. 73% dos cidadãos turcos são a favor da transformação da Hagia Sophia de Istambul em uma mesquita, de acordo com uma pesquisa da Areda, publicada no dia 11 de junho. Para a pergunta: a Hagia Sophia deve ser transformada em uma mesquita e aberta ao culto? 22,4% responderam não e apenas 4,3% disseram que não tinham uma opinião firme sobre o assunto. A Associação da Juventude da Anatólia disse ter coletado 15 milhões de assinaturas para solicitar que a Hagia Sophia fosse transformada novamente em uma mesquita. Clamor mundial. No dia 1º de julho, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo apelou ao governo turco para continuar a manter a Hagia Sophia como um museu, como um exemplo de seu compromisso de respeitar as diversas tradições de fé e história da Turquia e assegurar que ela permaneça acessível a todos. O Ministério das Relações Exteriores da Grécia emitiu uma condenação no dia 29 de março, o aniversário da queda de Constantinopla, quando o Alcorão foi lido na Hagia Sophia para comemorar o evento. A leitura de hoje de trechos do Alcorão dentro da Hagia Sophia, um patrimônio mundial da Unesco, como parte do patrimônio cultural mundial e que é um museu desde 1935, é uma tentativa inaceitável de alterar seu caráter monumental e provocar uma resposta ao sentimento religioso, lê-se na declaração. Essa ação ofende a comunidade internacional e reexpõe a Turquia, que deve respeitar tanto a Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial, quanto a Unesco, da qual é membro. Pedimos mais uma vez à Turquia que respeite suas obrigações internacionais e deixe de subordinar seu papel altamente honorável nos assuntos internos, como guardiã de um monumento tão importante como a Hagia Sophia, que pertence a toda a humanidade, acrescentou. No dia 31 de março, o presidente Erdogan recitou orações islâmicas na Hagia Sophia, chamando os convidados a se unirem a ele na recitação silenciosa do primeiro verso do Corão, dedicando a oração às almas de todos os que nos deixaram esta obra como herança, especialmente o Conquistador de Istambul. A campanha incansável de Erdogan para transformar a Hagia Sophia em uma mesquita também provocou indignação na Rússia, acrescentando uma dimensão religiosa a uma já frágil relação geopolítica. Uma ameaça contra a Hagia Sophia é uma ameaça à nossa espiritualidade e à nossa história, advertiu o patriarca Kirill, líder da Igreja Ortodoxa Russa. O que pode acontecer à Hagia Sophia causará profunda dor entre o povo russo e será um retorno à Idade Média, disse ele. Turquia, o Papa Francisco impassível. A Turquia tem repreendido cada palavra de prudência
da comunidade internacional, afirmando que tomará a decisão como uma nação soberana sem interferência externa. Não se espera que o Papa Francisco recorra à Turquia em nome das igrejas ortodoxas, embora o movimento inflamatório de Erdogan seja visto como uma bofetada no rosto da Declaração da Fraternidade Humana do Papa Francisco, assinada em fevereiro de 2019. A relação do pontífice com o Islã é entendida como muito mais importante para ele do que sua relação ecumênica com os cristãos ortodoxos orientais. Como museu, a Hagia Sophia permaneceu como destino turístico mais visitado da Turquia em 2019. Foi visitado por 3,72 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério da Cultura e do Turismo do país. Essa é toda a notícia do Church Militant. Esta notícia fez-me lembrar uma notícia a qual eu tive acesso durante a época do confinamento e que eu guardei. Não sei se encontrarei o vídeo, se o encontrar, colocarei aqui ao final deste. Mas fiquei muito preocupada ao saber, através do Robert Spencer, nessa matéria do Church Militant, que a teologia islâmica sustenta que uma vez que orações islâmicas foram ditas em uma estrutura, ela é uma mesquita. Acabei de ler. Li também essa elaboração, como diz o Church Militant, de Spencer sobre o assunto, quando ele disse: quando Mehmet, o Conquistador, entrou na Hagia Sophia em 1453, ele levou consigo um clérigo muçulmano que cantava o Adhan, o chamado islâmico à oração, desde o púlpito. Esse ato, presta atenção, esse ato fez da Hagia Sophia uma mesquita. O simples fato de o clérigo muçulmano ter subido ao púlpito de uma basílica cristã e ter chamado a oração islâmica fez daquela estrutura, como diz Robert Spencer, da Hagia Sophia, uma mesquita. Isso faz-me perguntar o que será de igrejas como estas, onde, vejam aqui, eu não vou colocar o vídeo por dois motivos. Primeiro, que ficaria muito longo, vou deixar na descrição do meu vídeo para quem quiser ver. Aqui está do arquivo da AP, Agência de Notícias: cristãos e muçulmanos celebram a missa juntos. Celebram uma missa juntos. Uma missa interreligiosa que teve lugar na Igreja Church de São Tomás o Apóstolo, na cidade antiga de Mossul, West Mossul. Isso foi no dia 3 de março de 2019. Então, o que é? Que os católicos convidam esses muçulmanos para missas interreligiosas? Estarão eles conscientes de que uma vez que, de acordo com o que disse, que eu acabei de ler, Robert Spencer, uma vez que um muçulmano reza numa estrutura, no caso aqui, em uma igreja, então essa passa a ser, segundo eles, uma mesquita. Se você faz uma busca pelas notícias, você encontra várias coisas como esta. Missa interreligiosa, com a presença de muçulmanos. Eles virão então depois dizer: não, nós rezamos aqui, isso aqui agora é uma mesquita, não mais uma catedral. Uma igreja. E junte-se a isso o que disse também Robert Spencer nesse artigo que eu li do Church Militant, que Erdogan, o radical islâmico que preside a Turquia, está preparando sua jihad. E completou Robert Spencer: os cristãos ocidentais seriam ingênuos em supor que Erdogan não tem a jihad em mente como parte da agenda do seu califado revivido. Muito preocupante. E, como cereja do bolo, temos um senhor no Vaticano que não defende os católicos, neste caso. Calado fica. Francisco Bergoglio, caladinho. Nenhuma palavra sobre este absurdo. Repito palavras do Robert Spencer. Em contraste, o Papa Francisco nada disse sobre a iminente re-islamização da Hagia Sophia. E completa, ele ainda vai mais adiante e diz: provavelmente Francisco abrirá os portões e dará as boas-vindas aos invasores. Ele não usou meias tintas aqui. Chamou diretamente de invasores. Francisco é duas coisas: ignorante e mau.
Quem conhece a história sabe o que querem os muçulmanos na Europa. Mas, se você buscar notícias recentes, verá que estes dias mesmo, Francisco esteve falando mais uma vez sobre os imigrantes. O Papa Francisco adverte do inferno que vivem os imigrantes na Líbia. Em uma missa para recordar o 7º aniversário da sua viagem a Lampedusa, na Itália, primeiro ano do seu pontificado, Francisco recorda que também é Cristo que pede poder desembarcar. Lampedusa é uma localidade na Itália que conhece muito de perto a invasão desses imigrantes que não são nada inocentes, não são refugiados, como tentam dizer-nos, enganando-nos, mas são imigrantes econômicos e outra coisa, são trazidos pela agenda desses globalistas, entre os quais globalistas encontra-se Bergoglio, nessa posição que ele ocupa na Cátedra de São Pedro. E por falar em Líbia, de cujos habitantes que invadem a Europa Francisco tem peninha, lembremos o que disse o ditador líbio Muammar al-Gaddafi em 2009, dezembro de 2009. Leio aqui um trecho de um artigo publicado pelo Religión en Libertad. Gaddafi: Alá garantirá a vitória islâmica na Europa sem pistolas, nem terroristas, nem suicidas. Com estudos demográficos na mão, tudo aponta a que a Europa, no horizonte não muito distante de 2040, terá maioria muçulmana em muitos países. Holanda, Alemanha, Bélgica e França, fundamentalmente, podem ver mudado seu marco jurídico baseado na civilização ocidental e de raízes judaico-cristãs para dar passo a outra concepção, basada no Islã. Há sinais de que Alá, disse o líder líbio Muammar al-Gaddafi, garantirá a vitória islâmica sem espadas, sem pistolas, sem conquistas. Não necessitamos terroristas, nem suicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos que há na Europa a converterão em um continente muçulmano em poucas décadas. Conquistaremos a Europa com o ventre das nossas mulheres, disse o próprio Erdogan, presidente da Turquia, em 2017, dirigindo-se aos imigrantes turcos. Vocês são o futuro da Europa. Tenham 5 filhos, não 3. Cálculos indicam que, em 2050, de um total de 707 milhões de habitantes da Europa, algo mais de 454 milhões serão cristãos, quase 71 milhões serão muçulmanos e 162 milhões serão agnósticos ou ateus. A taxa de fecundidade das mulheres muçulmanas, sobretudo as imigrantes de primeira geração, é muito superior ao do resto de mulheres e, segundo um estudo citado, a população cristã da Europa continuará decaindo, aumentando o número dos agnósticos e subindo o dos muçulmanos. Outra notícia que podemos trazer aqui para ajudar o ouvinte a ter ideia do que está ocorrendo, agora mesmo, em março de 2020, quando estávamos aqui na Europa já entrando no confinamento por causa do que chamam de crise sanitária, a Turquia estava explorando o pânico europeu através de uma nova crise de refugiados. Notícia do jornal El Mundo, do dia 5 de março de 2020, diz o seguinte: não temos a palavra idiota escrita na testa. Seremos pacientes, mas faremos o que tenhamos que fazer. Não pensem que os aviões e os ônibus estão aí para nada. Essas palavras do presidente turco Recep Tayyip Erdogan não são recentes, mas têm mais ou menos 4 anos. Já por aquele então, o dirigente turco tinha descoberto a criptonita discursiva contra a União Europeia, ameaçar com a chegada de uma onda de vítimas da guerra, da pobreza e do desespero. Assim foi como a Turquia conseguiu assinar com a União Europeia em 2016 um acordo através do qual ela, Turquia, se comprometia a proteger as fronteiras do leste da Europa e aceitar todos os solicitantes de asilo rechaçados em troca de relocalizar refugiados do seu território no solo europeu, agilizar o regime de vistos Schengen, que é o visto que permite aqui na área Schengen, isto é, na área
da União Europeia, que haja circulação livre de pessoas, não? E, além de agilizar o regime de vistos Schengen, a recepção por parte da Turquia, dinheiro dos contribuintes europeus, de 3 bilhões de euros em ajuda para dar assistência aos cerca de 3,5 milhões de refugiados que a Turquia acolheria. O executivo turco acusou Bruxelas de descumprir os termos desse acordo e então, agora em março de 2020, levou a cabo sua ameaça. No início de março, Ankara, capital da Turquia, consumou sua ameaça. Erdogan decidiu abrir suas portas para que aquela onda de imigrantes entrasse na Europa. Isso é suficiente para dar uma ideia de o que quer Francisco quando colabora com esse tema. Ele não é católico. Está claro, claríssimo. Quem não vê isso é ou mau ou ignorante, como ele. Vejam também aqui essa outra notícia, esse outro vídeo aqui no YouTube. Padre expulso depois de opor-se a uma oração islâmica em uma igreja. Um vídeo no canal Rebel News, canal conhecido, conservador. E mais uma notícia: oração islâmica em uma igreja católica. أشهد أن محمدًا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Muslims from across the country came to the 2-hour prayer session, which was briefly interrupted by a protester. Jesus Christ is our Lord and Savior. Participants prayed on carpets facing Mecca in an area free of Christian religious icons. The service was meant for America's 3 million Muslims to feel more comfortable in a predominantly Christian society. Aí estamos nós, católicos, vendo a Hagia Sophia transformar-se em um lugar de oração islâmico. E o Papa calado.